Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, flui sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar, flui sobre mim, ministra o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Graça e paz, amados irmãos, eleitos em Cristo desde a fundação do mundo, Igreja Presbiteriana de Lages, que temos o prazer de nos comunicar através dessa rede social, reunidos aqui na igreja e você reunido aí na sua casa, de modo que os nossos lares se tornam templos, casa do Senhor, lugar onde Deus habita, lugar onde Deus é adorado. Por isso nós estamos, nesse momento, agradecidos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos diante da sua presença, reconhecendo o seu favor e o seu cuidado em nossas vidas, motivo pelo qual nos reunimos, domingo após domingo, para celebrar ao nosso Deus, o Deus que nos ama, o Deus que nos criou e nos coloca em condição de vivermos segundo o seu propósito. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele o louvor pelos séculos dos séculos. O salmista, no Salmo de número 104, no versículo 30, ele expressa da seguinte forma em relação ao nosso Deus:
envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. É a esse Deus que estamos adorando nessa noite. Por isso declaramos a Ele que o adoramos na pessoa da Trindade excelsa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amados, louvemos ao Senhor com o hino de número 4. Hino de número 4 do nosso novo cântico. Louvado seja Deus pelo louvor que a igreja entoa, declarando a grandeza de Deus revelado nas pessoas da Trindade, em ação no mundo, pela criação e pela sua providência. Louvamos a Deus por essa realidade na vida da igreja. O Salmo de número 104, do versículo 24 ao versículo 34, Salmo de número 104, do versículo 24 ao 34. Diz-nos a palavra do Senhor: que variedade, Senhor, nas tuas obras, fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o Leviatã.
que formaste para nele brincar. Todos esperam de ti que lhes deis de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com um só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Nessa celebração a Deus, nós iremos orar a Ele, oração de adoração e louvor, dirigida pelo presbítero Ivanilson. Louvamos-te, ó Deus, pelo teu infinito amor para com nossas vidas. Louvamos-te, ó Senhor, porque o Senhor nos concede mais esta oportunidade de estar aqui, ó Pai, em transmissão pela internet, deste culto em adoração e louvor ao teu santo nome. Nós estamos aqui nesta noite muito gratos a ti, ó Deus, porque o Senhor tem sido fiel para com nossas vidas. E nós dedicamos a ti todo o louvor, toda a honra e toda a glória, pois só tu és merecedor, ó Deus. Por isso nós te oramos no nome de Jesus nesta noite. Amém. Amém. Confiamos no teu perdão gracioso. O hino de número 94, do nosso novo cântico. É franca a porta divinal, aberta a todo mundo. Por ela o pecador mortal avista amor profundo. Ó graça imensa, pois assim Jesus convida, vinde a mim. A mim, convida, vinde a mim. Entrai, Jesus vos dá perdão, as culpas redimir. Entrai buscando a salvação, pois seu amor envindo. Ó graça imensa, pois assim Jesus convida, vinde a mim, convida, vinde a mim. Aberta-se de par em par, entrai com grande urgência, pois Deus a todos quer mostrar real munificência. Ó graça imensa, pois assim Jesus convida, vinde a mim, convida, vinde a mim. É o convite da porta da salvação, acessível a todos aqueles que invocam o nome do Senhor. A Ele nos achegamos, reconhecendo a nossa pequenez,
o quanto somos pequenos e dependentes, a Ele rendemos louvores por tão grande salvação. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 10, ele diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amamos a Deus, não voluntariamente ou de maneira autônoma, mas é uma resposta ao seu amor, ao amor do Senhor para conosco, em nos oferecer Jesus Cristo, seu Filho amado, para ser o nosso fiador, para aplacar a ira divina e nos resgatar para o Senhor, de modo que os nossos pecados, queridos, já foram perdoados pelo Senhor. Os nossos pecados foram declarados de uma vez por todas, lançados no mar do esquecimento. E a Deus é que nós servimos. Não há tropeço que nos ofereça mais a condenação do inferno. Mas nós, como legítimos filhos de Deus, devemos reconhecer as nossas fraquezas, as nossas quedas, os nossos tropeços, para que sejamos honestos conosco mesmos, mas também honestos com Deus, para que possamos caminhar com Ele debaixo dos seus santos propósitos. O nosso pecado deve ser confessado, para que o Senhor manifeste o seu perdão e sejamos plenamente curados. Oremos ao Senhor em confissão silente, para que sejamos renovados pelo Senhor todos os dias. A sentença da graça divina, temos a resposta do Senhor para o nosso coração. E nessa resposta, o Senhor manifesta-se dizendo no Salmo 117: louvem o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Deus, nós nos achegamos ao trono da tua graça, reconhecendo-nos dependentes do Senhor. E ao chegarmos a ti, temos também a consciência de que o Senhor nos acolhe em teus braços. Tu tens nos amado com amor eterno, motivo pelo qual fomos resgatados por meio da tua graça. Motivo pelo qual o Senhor ofertou o melhor de si mesmo, o teu Filho amado, para morrer em nosso lugar. A morte que nós merecíamos. E além de tudo, nos legou a vida que nós não merecíamos. Pai Santo, louvado seja o teu nome, porque o nosso pecado, o fato de pecarmos não faz com que o Senhor nos ame menos, mas reconhecemos que os nossos pecados muitas vezes faz-nos muito tristes e conscientes de que não podemos continuar na caminhada com o Senhor, se não for num relacionamento de sinceridade.
A nossa confissão chega ao Senhor para que sejamos plenamente curados, plenamente restaurados. Não para que o Senhor nos perdoe do que é temporário, mas pela realidade do que o Senhor já nos perdoou, livrando da perdição eterna. Vivemos para Ti, somos do Senhor, reconhecemos nossas fraquezas, mas o Senhor, como Pai amado, nos corrige e pelo Teu amor nos ensina o caminho correto. Vivemos para o Teu louvor, para a Tua glória, mediante Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Redentor, que nos comprou com o sangue vertido na cruz. Amém. Palavra de Deus no Novo Testamento, em Atos, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 21. Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 21. Texto que foi pregado pela manhã no culto matinal. Diz-nos a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judeia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue,
antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra de Deus para a nossa edificação. Louvemos ao Senhor juntamente com a nossa equipe de louvor. Convidamos você, meu irmão, minha irmã, que se encontra aí ao alcance da nossa voz, para juntamente conosco estarmos adorando e exaltando o nome do nosso Deus nesta noite. Será sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. E será sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Será sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E será sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorará, saltarás de alegria. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, restaurar. vem Espírito Santo, visitar. Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito, vento
sopra neste lugar e enche os nossos corações.
provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória, Senhor. Eu navegarei o oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Ele compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, oh, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor.
Espírito, 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 que desce como fogo, 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 vem como em Pentecoste, oh, vem. e enche-me de novo. Eu navegarei. Amém. A leitura do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, registrada no Evangelho de João, no capítulo 7, dos versículos 37 ao versículo 39. João 7, do 37 ao 39. Diz-nos a palavra do Senhor: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Palavra do Senhor para a nossa edificação. O hino de número 86. Que nos prepara para o momento da pregação. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos. Espírito do eterno Deus, opera em nós. O ensino do Senhor é o nosso alimento. Por isso, nesse momento, nós estaremos nos entregando a Deus na sua palavra, sendo edificados por Ele através da pregação da palavra de Deus. Queremos, nesse momento, convidar a nossa irmã Tarciene que ore conosco por iluminação. Graças te rendemos, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, rendendo ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor, Pai, pois só Tu és digno e merecedor, Deus. Ó Senhor, nesse momento, a qual, Pai, o pastor estará ministrando a Tua palavra, pedimos que o Senhor esteja tocando, estará ouvindo, ó Pai, pedimos que o Senhor esteja, ó Pai, fazendo com que essas pessoas, ó Pai, Deus está sendo edificado através dessa palavra, ó Pai, ao
qual o Senhor pôs o coração do teu servo, ó Deus. Dê sabedoria a ele, para que ele possa, ó Deus, fazer aquilo que tu queres, ó Deus. Nos abençoe, ó Pai, nos guarde, nos proteja. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. A palavra de Deus, no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 13, 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 13. Diz-nos a palavra do Senhor: por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Palavra do Senhor para a nossa edificação. Queridos, certamente qualquer pessoa que vem à existência quer marcar a sua vida como alguém necessário, como alguém que tem habilidades, tem o sentimento de utilidade. E isso é nobre, essa intenção é nobre. O problema é que no coração humano nós encontramos em sua essência o desejo de também, através das suas habilidades, procurar prevalecer sobre outros, mostrando superioridade. Prevalecer sobre outros, muitas vezes, exercendo um domínio. E outros, muitas vezes, usurpando o lugar da divindade.
É verdade que todas essas coisas são nobres quando o sentimento é um sentimento de contribuição. Então, nos sentimos úteis quando, através da nossa vida, somos lembrados como alguém que presta serviços, que é conhecido como alguém de extrema utilidade. A verdade, porém, nos coloca em confronto com os nossos desejos humanos, que muitas vezes se utiliza dos seus dons, dos seus talentos para fins profanos. Quando nós lemos a palavra de Deus, sobretudo o que está escrito na primeira carta aos Coríntios, nós entendemos ali porque Paulo está se dirigindo à igreja. Primeiro, que essa carta é fruto de resposta, ou é uma resposta a questionamentos que a igreja faz, através ou por conta de várias dúvidas de cunhos doutrinários. É verdade também que essa carta ela tem uma identificação peculiar, pois essa igreja ela é identificada como uma igreja plenamente ativa, mas uma igreja pueril, uma igreja que caminha no evangelho como se fosse uma criança infantil nas suas atitudes. E apesar dessa atividade que deveria contribuir para o benefício da comunidade cristã, todas essas habilidades que eles diziam ter, na verdade, estava causando um prejuízo de pessoas que se achavam melhores ou se entendiam melhores que as outras, por terem dons que, segundo a sua avaliação, terem habilidades que, segundo a sua avaliação pessoal, as tornavam mais especiais, mais interessantes que outras. O problema é que Paulo, quando vai responder a essa igreja, nesse questionamento do capítulo 12, até o capítulo 14, Paulo se detém para falar sobre a questão de culto, a ordem de culto, a maneira como cultuamos, e como esse espaço deve ser democraticamente dirigido para toda a igreja. E a igreja a quem Paulo se dirige é uma igreja cheia de todos esses dons. Mas, como nós dissemos hoje pela manhã, esse assunto, os dons que são conferidos pelo Espírito Santo, na igreja de Corinto e em muitas igrejas da nossa atualidade, serve mais para dividir o reino de Deus do que para demonstrar a unidade necessária, motivo pelo qual o Espírito Santo vem a nós, nos concedendo dons e talentos. Esse é um grande problema. Esse é um grande problema porque a igreja deveria se entender como a igreja a serviço do reino de Deus. E às vezes, esses dons que são conferidos a nós, como habilidades pessoais, nos coloca acima de qualquer outra pessoa, nos coloca com visão superior, quando na verdade, na igreja de Cristo, ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é maior do que ninguém. Hoje pela manhã nós falávamos que qualquer cargo eletivo dentro da igreja presbiteriana é um cargo que é tirado entre os iguais. Um presbítero, ele não é escolhido pelas suas habilidades, ou porque ele é superior às outras pessoas. Um presbítero é escolhido dentre os seus iguais. É claro que ele obtém o respeito do título, mas ele não é melhor do que ninguém. O diácono, da mesma forma, o diácono, na expressão maior da sua palavra, é aquele que exerce o serviço, que está pronto para servir.
Ele é escolhido dentre os iguais. De modo que na igreja do Senhor Jesus Cristo, ninguém pode ser superior a ninguém. O que Paulo está ensinando à igreja é que a igreja precisava se entender como uma igreja que deveria viver em unidade, deveria estar consistente, firmando um ao outro, ajudando-se mutuamente. Mas, infelizmente, o que Paulo está denunciando neste capítulo 12 até o 14 é a evidência que nós encontramos desde o primeiro capítulo de divisões, dissensões na igreja, confusões na igreja. O que Paulo está ensinando agora é dizer assim: olha, os dons que vocês têm seriam tão interessantes se vocês usassem para a edificação do corpo de Cristo. Infelizmente, vocês estão utilizando-os para dividi-lo. E é importante que a gente entenda agora, e de uma vez por todas, o que esse texto vem trazer como ensinamento à igreja lá em Corinto, mas por que ela é tão pertinente para nós no nosso dia. Primeiramente, pela identificação de que o Espírito Santo, que concede todos os dons, é o mesmo Espírito Santo. É Ele quem distribui, de modo que esse dom distribuído a cada um na igreja é para edificação mútua, para contribuição ou para serviço dos outros. Paulo se dirige à igreja, mostrando a necessidade da unidade e os dons, a utilização devida dos dons para afirmar a unidade da igreja. Paulo, no versículo 3, ele coloca algo muito interessante para a igreja, de algo que negativamente nós não podemos afirmar sobre Jesus, quando temos o Espírito Santo. Paulo coloca também para a igreja, no versículo 3, algo que nós só podemos afirmar positivamente em relação a Jesus quando temos o Espírito Santo. Ou seja, todas as duas situações, ela define duas coisas importantes. A ausência do Espírito Santo em nós. 2, a presença do Espírito Santo em nós. E Paulo, antes disso, ele coloca a igreja, a situação como a igreja foi comprada. A igreja dos Coríntios, ela é uma igreja quase que majoritariamente convertida dos ídolos, de cultos pagãos, de práticas pagãs. E dizendo assim: agora os dons que vocês tiveram, vocês não trouxeram de lá, vocês ganharam, vocês receberam. E aí Paulo coloca para a igreja o seguinte: negativamente, de maneira negativa, ninguém pode afirmar pelo Espírito de Deus que Jesus é maldito. Isso é o ponto negativo. Se o Espírito de Deus está em você, essa afirmação, e essa afirmação não é o verbalizar a palavra, essa afirmação é importante nós entendermos que trata-se de convicção interna. Às vezes nos confundimos exatamente por causa dessa questão, porque todas as vezes que falamos de afirmação, as pessoas entendem que é uma pronúncia da palavra, mas não, aqui se retrata da questão da convicção interna de cada crente. Então, negativamente, ninguém que tem o Espírito Santo pode declarar que Cristo é maldito. Por outro lado, toda pessoa que tem o Espírito Santo deve dizer, que Jesus é o Senhor. Declarar o senhorio, declarar a autoridade do Senhor sobre sua vida. E ninguém afirma isso
ou ninguém vive essa consciência se não for pela presença do Espírito Santo na sua vida. Esse é o lado positivo. Ninguém afirma que Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Se fosse por palavras, nós encontramos as palavras que são jogadas ao vento como pessoas que, no afã de querer um benefício, declaram que Jesus é seu Senhor. Mas esse texto revela muito mais do que a palavra que nós pronunciamos. Ele revela a convicção, a atitude interna daqueles que declaram na sua vida que Jesus é Senhor. É a evidência da presença do Espírito Santo na nossa vida. E à medida que o Espírito Santo está em nossas vidas, nós então temos agora a concessão de dons. E essa palavra do original, ela é uma palavra interessante. Ela significa carismaton, ou carismaton. Esse significado é que o dom de graça, ou o dom da graça, ou seja, nada nos é concedido pelo nosso merecimento, é dom da graça. O Espírito Santo não procura pessoas habilidosas, ele habilita. O Espírito Santo não procura pessoas capacitadas, ele capacita. O Espírito Santo não está buscando pessoas que tenham bom currículo, mas ele mesmo é quem prepara para a sua seara. E os dons desse caso são diversos. Os dons carismáticos, os dons decorrentes da graça são diversos. A declaração e tema da nossa pregação, mas o Espírito é o mesmo. Queridos, essa é a primeira declaração que Deus nos dá por meio da sua graça. Apesar da diversidade daquilo que Ele concede, é concedido pelo mesmo Espírito. Nós não somos de espírito faccioso, dividido. O mesmo Espírito nos dá os dons para que nós possamos ser mais coesos, mais seguros, mais firmes, a fim de evitar divisões, dissensões, confusões. Essa é a primeira declaração do apóstolo Paulo à igreja que está enfrentando esse tipo de problema, porque eles acreditavam que os dons eram dons que faziam prevalecer ou obter autoridade sobre alguém, e fazendo com que eles pudessem ver-se diante de Jesus ou diante de Deus como aqueles que eram mais queridinhos de Deus. Quantas vezes eu tenho dito aqui que Deus não tem filho predileto? E isto é aplicado na igreja de Corinto. Essa palavra é aplicada lá na igreja de Corinto e é aplicada para nós nos nossos dias. Deus não tem filhos prediletos. Deus ama os seus filhos e nos ama da mesma forma. Essa é a declaração. E as concessões dos dons, por mais diversos que eles pareçam, são concessões que unem a igreja no mesmo objetivo. O outro ponto importante desta mensagem está no versículo 5, que nos identifica que, apesar da diversidade de dons ser concedida pelo Espírito, esse dom tem o propósito de servir, de serviço. E todos os dons estão debaixo do senhorio de Cristo. É para servir a Cristo, para benefício de outros. Então, quando você entra, você quer saber o significado de dom? Dom é capacidade ou talento concedido pelo Espírito Santo para servirmos a Deus e para benefício dos outros. Isso significa dom. É a concessão de Deus, não algo que há em nós. Por nossa iniciativa, pela nossa busca, é concessão de Deus. Paulo está ensinando à igreja que
tudo que eles têm como o de melhor é para serviço, não para vanglória, não para arrogar sobre os outros a sua autoridade, não para arrogar sobre os outros a sua superioridade, mas para servir. E nesse contexto nós podemos nos lembrar de Jesus todas as vezes que havia contenda entre seus discípulos. Uma dessas contendas foi sobre o que aconteceu especialmente com os filhos do trovão. Tiago e João, que num pedido insano de sua mãe, pedia a Jesus para conceder-lhes o privilégio de estar um à sua direita e outro à sua esquerda lá na eternidade. E os discípulos então ficam enfurecidos. Como que é isso? Que privilégio é esse que eles querem? O capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus está mostrando fazendo uma demonstração de serviço ao lavar os pés dos discípulos, mostrando para eles a necessidade de que, se eles querem ser zelosos nos seus dons, tem que ter no seu coração um sentimento de utilidade, a ideia de servir. Volto novamente a expressar a situação de que, como igreja do Senhor, todas as responsabilidades que nós ganhamos não é para que nós possamos nos vangloriar, é para que o nome de Deus seja exaltado e para que a igreja ganhe em unidade. Lamento novamente dizer que esse assunto, prioritariamente esse assunto que deveria trazer mais unidade à igreja, a igreja do Senhor, e aí eu não falo de maneira denominacional, é o que mais tem trazido divisões no nosso meio. É o que mais ocorre, são divisões no nosso meio. O que Jesus está ensinando primeiro, que os dons são diversos, mas não são concedidos por espíritos diversos. Eles são concedidos pelo mesmo Espírito. O que Paulo está ensinando é que, apesar dessa diversidade de dons, nenhum deles prevalecem sobre os outros, mas à medida que nós temos os dons que nos parecem mais excelentes, ainda assim, são os dons que nos colocam debaixo do senhorio de Cristo. Não são os dons que nos tornam senhores, são os dons que nos tornam cada vez mais servos. E aí nós citamos exatamente alguns textos em que as pessoas lá no colégio apostólico queriam prevalecer sobre os outros. E Jesus sempre colocava uma situação dizendo: se vocês querem ser os maiores, seja primeiro o que sirva. Seja o primeiro a servir. No versículo 6, nós encontramos a atuação trinitária de tudo o que nós entendemos para benefício da igreja. Há diversidades, assim como há diversidade de dons, assim como há diversidade de serviços, há diversidades na operação, nas realizações, porque assim como o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, o Deus é o mesmo que opera tudo em todos. É a declaração trinitária de que a Trindade age por meio da sua providência. E não há, queridos, condições de nos prevalecermos diante das habilidades que o Senhor nos concede. Porque essas habilidades que o Senhor nos concede é para servir, não para nos projetar. Porque toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Toda a honra e toda a glória pertence ao nosso Deus. E que bom seria, queridos, que o nosso coração se dobrasse diante dessa realidade, que como igreja do Senhor, nada do que fazemos, nada do que realizamos, não faríamos se não fosse pela concessão do Espírito Santo.
Se como igreja do Senhor, nada do que temos à nossa mão para realizar não são coisas a não ser dirigida para o serviço, para servir a Deus, e não para nos projetar ou nos colocar em proeminência sobre outras pessoas. Deveríamos também nos dobrar à realidade de que não somos nós quem fazemos, é Deus quem realiza, é Deus quem opera. Portanto, nós não poderíamos nos tornar pessoas especiais ou nos sentirmos especiais exatamente por isso. Somos meros instrumentos na mão de Deus e deveríamos nos sentir privilegiados por sermos instrumentos na mão de Deus. 3 realidades que mostram a atuação da Trindade, de um Deus que por meio do seu Espírito nos capacita, nos dá a condição de realizarmos a sua obra. E sim, nós devemos nos debruçar, nós devemos nos esforçar, nós devemos nos esmerar para fazer potencializar esses dons, não para que sejamos vistos, mas para que o Senhor seja visto em nós, para que Deus seja uma evidência em nós. A presença do Espírito Santo sempre vai anunciar o senhorio de Jesus Cristo. A presença do Espírito Santo sempre vai denunciar na vida dos seus servos o senhorio de Jesus Cristo. É por isso que esses dons, eles são para serviços. E apesar de serem diversos, é um presente do mesmo Deus. Que maravilha, queridos, se como igreja pudéssemos entender o propósito de Deus para a edificação do corpo de Cristo. O apóstolo ainda está respondendo a um questionamento da igreja quanto à questão do culto, dizendo, olha, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Não é o que está ocorrendo aí. Vocês utilizam o dom da profecia para se achar melhores que os outros. Vocês utilizam o dom de línguas para debochar dos outros que não falam línguas. Vocês utilizam os dons que vocês têm para menosprezar os outros, para causar divisão. Quando, na verdade, esses dons que vocês receberam é para um fim proveitoso, é para servir a Deus e beneficiar os outros. Quantas vezes nós achamos que nós cantamos, e se cantamos bonito é para receber aplausos? Quantas vezes nós achamos que tocamos bem, e se tocamos bem é para chamar a atenção de uma plateia? Até nisso, queridos, tudo que o Senhor nos confere, a glória é somente do Senhor. A glória pertence somente a Ele. Deveríamos nos contentar em sermos instrumentos. Deveríamos nos contentar em ser instrumentos na mão de Deus e nos sentir extremamente privilegiados pelo Senhor, nos colocar como instrumentos poderosos na sua mão. Paulo explica também o motivo pelo qual o dom nos é concedido. E as diversas maneiras que nós podemos nos utilizar desses dons para a edificação da igreja, para a unidade da igreja. E ele então começa a listar os dons, não categorizando, não colocando em proeminência aquilo que as pessoas têm como melhor. Porque no final desse capítulo nós vamos encontrar uma categorização. Colocados em categoria de apóstolos, de mestres, de doutores, né, de profecia, de dons de línguas. Mas aqui não é essa a finalidade. Paulo está orientando a igreja que o que a igreja recebe
é para serviço da unidade da igreja, para promover a unidade da igreja. E ele começa a dizer, ó, o mesmo Espírito. É o Espírito Santo que vos concede a palavra de sabedoria. Alguns teólogos trabalham essa sabedoria como o talento em aconselhar, o talento de um conselheiro. Outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E alguns outros teólogos afirmam que tanto sabedoria como conhecimento era algo restrito ao tempo em que o cânon da Bíblia ainda não havia fechado. Ou seja, que a palavra de Deus estava sendo ainda elaborada, denotando então o fim desse processo a partir do momento em que a Bíblia foi fechada. A um é dado o Espírito, o mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Duas coisas importantes nesse versículo. O primeiro que a fé aqui não é a fé salvadora, não é a fé que Deus nos concede por meio da salvação. E tem uma visão muito interessante de alguns teólogos que afirmam que essa fé é uma fé que se manifesta em momentos específicos. É uma fé que me leva a acreditar diante do impossível. Então, essa fé não é aquela fé que gerou a salvação. Essa fé está resguardada para o dia da conversão, que convertemos-nos ao Senhor. Mas essa fé, então, ela tem um valor distinto de acreditar ou de uma situação especial. Há um outro pensamento que, ainda que seja pouco ventilado no meio dos teólogos, é que essa fé seria a guarda da doutrina, né? ou seria a doutrina sendo resguardada através do ensino. Então, o que isso quer dizer? Que através do ensino, essa fé é resguardada. A doutrina, a sã doutrina é resguardada. E aí vemos um outro dom que é muito mal utilizado nos nossos dias, né? O dom de curar. E aí as pessoas falam assim, puxa, né, prioritariamente o meio presbiteriano, as pessoas dizem assim, mas você acredita em cura? Acredita que Deus pode curar? Acredito. Deus pode tudo, meu irmão. Deus pode tudo. Mas você tem que voltar todas as vezes que você é lembrado de que esse dom é uma concessão à realidade do versículo 6. As realizações são operações de Deus. É Deus quem opera. Esse é um grande problema nos nossos dias. Esse é um grande problema nos dias da igreja atual. Porque os dons de cura têm identificado muito mais o curandeiro do que o poder de Deus. O curandeiro ganha muito mais méritos do que a glória de Deus. E aí nós encontramos-nos dentro de um problema quase que não tem solução dentro da igreja de Cristo. Porque quando nós rejeitamos esse tipo de coisa, as pessoas dizem que nós somos incrédulos, somos frios, não cremos. Como crentes no Senhor Jesus, nós podemos crer que tudo que Deus nos prometeu através da sua palavra pode acontecer. E acontece de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a vontade humana. O problema é que quando nós falamos de cura, nós estamos falando de algo que é um milagre, que não acontece todos os dias. De modo que a cura ela não pode ter encontro marcado, dia determinado. Porque ainda que eu tenha esse dom, é Deus quem determina quando vai se realizar. Eu não tenho o poder de dizer que vou curar. Porque o versículo 6 nos ensina que quem faz isso é Deus. Quem realiza isso é Deus. Por isso, queridos, a igreja ela deve caminhar dentro do critério de que nós não podemos duvidar de nada do que Deus realiza.
mas devemos sim examinar tudo o que tem acontecido aqui e agora, a fim de identificarmos os espíritos. Se são coisas de Deus, se são coisas do inimigo, porque às vezes as pessoas dizem, mas o inimigo não tem poder para realizar curas. Muito pelo contrário, nós estamos estudando o livro de Apocalipse aqui, estamos apontando vários sinais e maravilhas que o diabo pode fazer. E tudo para confundir os incautos. E também vontade humana, a operação humana nesses milagres de curas. Isso de modo nenhum nos coloca na condição de incrédulos, queridos. De modo nenhum deveria colocar a igreja na condição de incrédulos. O problema é que muitas vezes nós rejeitamos essa realidade e denominamos que essas coisas são para pentecostais fazer. Essas coisas são para aqueles que acreditam no advento do Espírito Santo realizarem. Ei, é para a igreja do Senhor. Nenhum crente, nenhuma igreja pode deter o privilégio de certas atribuições, de certos dons do Espírito Santo. É para toda a igreja. É para toda a igreja. Se muitos dos nossos irmãos pentecostais realizam, é porque eles se dedicam para isso. Se muitas vezes nós não queremos realizar para poder peneirar o joio do trigo, nós erramos, porque em tudo nós temos que ter a medida certa de compreensão e discernimento. É por isso que Deus concede o dom de discernimento para a igreja, para tudo nós utilizarmos na medida correta, de modo a não negarmos o poder de Deus, mas também de modo a confrontarmos tudo aquilo que evidencia o homem, que usurpa a glória de Deus e coloca o homem em evidência. Esses são dois critérios importantes que nós devemos nos ater. Paulo ainda continua dizendo sobre operações de milagres como uma operação distinta de cura. E eu quero crer que Paulo está dizendo da mesma coisa, dos mesmos sinais. Há outro dom de profecia. E essa profecia que Paulo está dizendo para a igreja é um dom de predição, é um dom preditivo, onde os apóstolos tinham a preeminência de falar da doutrina de Deus. E aí, segundo alguns teólogos afirmam, e é muito aceito no meio da igreja reformada, que esses dons cessaram. Por isso, muitos no meio reformado são chamados de cessacionistas, dizendo que esses dons aconteceram somente no tempo da igreja primitiva. E como ele, o dom de línguas. E esses dons de línguas aqui, como nós dissemos lá, não são dons de dialetos somente, mas são os dons estáticos, de glossolalia, onde essa linguagem não se corresponde com nenhuma linguagem humana. E aí entendemos também, né, os cessacionistas, né, acreditam também que esses dons foram para a época da igreja primitiva, como uma identidade da igreja para poder mostrar o poder de Deus a todos os descrentes. Hoje, a Bíblia deve ser suficiente e trazer clareza suficiente para o nosso coração, de modo que esses dons não são mais necessários. E aí, pastor, Deus pode fazer? Deus pode fazer tudo. Quem sou eu para dizer que Deus não pode
revitalizar os dons do Espírito Santo, seja por meio da profecia, por meio de línguas. Deus pode fazer tudo. O que muitas vezes as pessoas não entendem é que nós definimos um momento específico para isso. E não achamos necessário, no tempo em que a Bíblia pode ser examinada e compreendida, que esses dons se manifestem para que a igreja possa se preparar para algo, porque a Bíblia já tem tudo que a igreja precisa saber. Então, quando nós somos chamados de cessacionistas, a igreja reformada é chamada de cessacionistas, é por causa dessa visão de que alguns dons cessaram-se por conta de que lá eles eram específicos e necessários. Agora, com a Bíblia acessível a todas as pessoas, eles não são mais necessários. O que não invalida o poder de Deus. Deus pode fazer, porque Ele pode todas as coisas. O que nós questionamos muitas vezes é a necessidade de realizá-lo, quando pela palavra de Deus nós poderíamos ser plenamente edificados. Às vezes nós abrimos mão de abrir a Bíblia nos nossos lares para ouvir um profeta. Às vezes nós abrimos mão de conhecer a Deus que a Bíblia revela para ouvir línguas estranhas. E isso é condenável. Isso é condenável porque a palavra de Deus deve ser a nossa fonte de inspiração. Temos contra alguém que profere profecias? Nada contra. Temos algo contra alguém que exerce o dom ainda de línguas estranhas? Nada contra. Mas eles não são mais necessários que a palavra de Deus. Eles não são superiores que a palavra de Deus. E isso nós deveríamos nos ater. Por isso, queridos, não há como a igreja ignorar o poder de Deus. O que a igreja deve fazer é trazer ao seu coração a necessidade de utilizar os dons que o Espírito Santo concede, para que possamos ser uma igreja unida. Uma igreja unida. No versículo 11, Paulo está dizendo à igreja: um é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme ele quer. Quais são as suas habilidades? Quais são os seus conhecimentos? O que Deus te deu, querido? Primeira coisa, é um dom que você não tem, é uma concessão do Espírito Santo. A segunda declaração é que esse dom é para servir, é colocado debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. E a terceira declaração importante é que esses dons são operações de Deus, de modo que nós somos meros instrumentos. Isso nos coloca no nosso lugar, a fim de que a glória não seja nossa, a fim de que a glória seja conferida somente a Deus. E como esse dom é importante para a unidade da igreja? Veja o versículo 12 e o versículo 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Cristo reuniu a sua igreja no seu corpo, de modo que cada um deve ser atuante, deve pertencer a essa igreja de maneira saudável, cada um dentro da sua atribuição. Cristo não está buscando esfacelamento do seu corpo, Cristo está buscando a plena operação do seu corpo em harmonia. Por isso que isso chama e clama para a unidade da igreja, não para a divisão. Clama para uma igreja consistente que contribua com os outros.
não que mostre superioridade. Queridos, a igreja do Senhor Jesus só tem o Senhor. Ele é a cabeça. Se você quer ser membro do corpo de Cristo, contente-se com o seu lugar. Se você quer ser membro do corpo de Cristo, contente-se com o lugar que Ele te colocou. Se você é dedo, seja dedo. E faça bem a função de um dedo. Se você é o olho, seja o olho, mas faça bem a função de um olho. Na verdade, o que Deus está distribuindo como dons não são a filhos prediletos os melhores dons, mas são para serem utilizados com o mesmo zelo. E às vezes entendemos mal, interpretamos mal o ensino divino. E a igreja se divide. As pessoas costumam formar grupinhos. Deus não está interessado em pessoas que sejam crianças, nenês, bebês na fé, que prevaleçam daquela chacota dizendo eu tenho, você não tem. Eu canto, você não canta, eu oro, você não ora, eu curo, você não cura, porque é Deus quem realiza todas as coisas. A glória é do Senhor. O quão humildes deveríamos ser por nos entendermos simplesmente servos. O quão privilegiados deveríamos estar e nos sentir por nos entendermos que o Espírito que habita em nós é que expressa verdadeiro valor. É aquilo que nos dá valor, aquilo que nos valoriza. Como eu disse hoje pela manhã, não é o que nós somos, é o que nós temos. Nós não somos nada sem a presença de Deus, mas quando temos a presença de Deus, somos então dotados de importância para a nossa glória, para aplausos humanos, queridos, para servir a Deus e a sua igreja, para servir a Deus na sua seara e para beneficiar outros, trazendo unidade para a igreja. Paulo encerra o seu pensamento no versículo 13 dizendo: todos, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Sabe algo que acontecia na igreja primitiva que a gente muitas vezes ignora? Que apesar de haver escravos e livres dentro da igreja, o escravo muitas vezes dentro do contexto eclesiástico tinha superioridade sobre o seu senhor. Sabe por quê? A honra que Deus lhe conferia é a honra de servir a Deus. E às vezes a gente não consegue entender. Então, quando a gente consulta a história da igreja primitiva, nós vamos encontrar lá, por exemplo, um escravo muito famoso, que é um líder da igreja, chamado pastor de Hermas. Pastor de Hermas. Tem escrito dele, da igreja do primeiro século. E ele era um escravo. Ele era um escravo. A liderança da igreja, queridos, não é concedida a pessoas prediletas, mas às pessoas que estão dispostas a servir a Deus. E a todos foi dado de beber do mesmo Espírito. De modo, queridos, que Deus não nos dá dons para nos prevalecermos sobre os outros, mas o dom que Ele nos dá com a responsabilidade de servir a Deus e a sua igreja. Que tudo que Deus tem te concedido para que o reino dele seja propagado, seja a evidência de que você é um mero instrumento e que ele esteja sendo glorificado por meio da sua vida. Que assim seja na vida do pastor, que assim seja na vida do presbítero, do diácono, dos cantores, dos instrumentistas. Tudo é de Deus, a glória é de Deus.
seja assim. E Deus nos abençoe. Estamos chegando ao fim desse culto. E somos levados à missão de vivermos como igreja, aqui, nesse momento em que nos encontramos poucos de mãos atadas, né? A igreja não se reúne. E alguém me disse nessa semana, ainda bem que a igreja está aprendendo que ela é igreja não para frequentar templos. Alguém disse isso essa semana, eu não lembro quem. Mas pastor, que bênção que a igreja está se entendendo como alguém que deve atuar e não pessoas que frequentam templos. O templo é a reunião, o congraçamento dos santos, mas o seu serviço é no meio de uma comunidade, de um mundo sem referência de Deus. Vamos aos comentários dos nossos irmãos. A Márcia Helena, dando seu boa noite e o seu glória a Deus, amém. A Márcia Costa, dando seu boa noite. Boa noite, irmãos, da nossa irmã Eliane. Sirlene Braga, glória a Deus. Presbítero Reginaldo Lourenço, dando seu boa noite e trazendo a sua saudação à igreja. Graça e paz da parte do nosso Deus. Deus seja louvado através de nossas vidas. Joselana Catrinque, dando seu boa noite. Cláudia Miranda, também trazendo a sua saudação à igreja. Mateus Queiroz, dando seu boa noite. Karine. Sônia Alves. Sônia Alves é minha prima, prima da Cláudia. Filha da tia Aparecida, saudosa tia Aparecida. Deus te abençoe, Soninha. Maquele Catrinque, boa noite. Rose Leopoldino, a paz do Senhor Jesus. Maria José, Rosalinda, Antônio Rocha, todos eles com seu boa noite. A Magda, trazendo a paz aos irmãos e trazendo a essência da mensagem. Toda a honra e glória seja dada ao nosso Deus. Amém. Creuzeni Vasconcelos, que Deus está nos enviando, mensagem que Deus está nos enviando, diz ela. A irmã Liliane Pérez, louvando a Deus pela palavra ministrada. E irmãos que deixaram as reações. Estamos aí, a presença do irmão Valdeir Fonseca. Oh, tem até vibração aqui, Valdeir. A sua presença aqui. Edson Barbosa, Suelen Ferreira, Lucas de Miranda e Renata Cristina. César Barreto, Mateus Dutra, Lucinéia Vasconcelos é minha irmã querida. A Vone Elton, Milena Miranda e Emi Eine. Essas pessoas são aquelas que ou comentaram ou deixaram aí a sua curtida para o nosso culto. Queremos que você, além disso, esteja visitando no nosso canal no YouTube. Desejamos que você esteja se inscrevendo no nosso canal para que nos próximos dias também nós estejamos simultaneamente transmitindo o nosso culto. Já estamos entrando no projeto de contratar uma internet melhor para que a gente possa servir com excelência a Deus e a sua igreja, tá bom? Que Deus esteja abençoando. Irmãos, nós temos muitos motivos para orar. Hoje pela manhã nós oramos pela nossa irmã Joelma, oramos também pelo Bilo, oramos pela nossa irmã Luzinete. Depois eu tive uma conversa muito boa com a irmã Luzinete. A irmã Luzinete já está plenamente recuperada da sua enfermidade, glória a Deus por isso. E oramos pelo primo da Liliane, oramos pelo Ismael. O Ismael teve ontem no hospital com ameaça ou com princípio de infarto. E nós estivemos orando por ele.
Além disso, estejamos orando pela família da nossa irmã Maria José, que Deus esteja abençoando sua família. Queremos lembrar com carinho também do nosso povo lá em São José. A irmã lá de São José, eu não lembro bem o nome dela agora, mas ela disse lá no meu Facebook que está com saudade da gente. Nós também estamos com saudade de vocês. Esperamos ter uma oportunidade de voltar a nos reunir aí com vocês, matando essa saudade, ok? Então, logo sejamos liberados pelas autoridades e esteja tudo em ordem com essa questão da pandemia, nós estaremos retornando nossas atividades aí. Nossos irmãos da congregação de São Miguel, como nós podemos presenciar aí, todos eles ativamente participando, que Deus esteja abençoando sua vida. Somos a igreja de Jesus Cristo, pertencemos a Deus para o louvor da sua glória. Amém? Vamos orar? Nessa oração nós vamos agradecer a Deus e continuar pedindo pelos nossos irmãos que têm as suas necessidades, as suas ansiedades colocadas diante do Senhor. Amém? Vamos orar. Deus, nós louvamos o Teu nome e rendemos graças a Ti por mais um culto que celebramos ao Senhor. Sabemos que toda a glória pertence a Ti. Todo louvor pertence a Ti. De modo que somos instrumentos nas Tuas mãos. E nos sentimos, sim, ó Deus, privilegiados por sermos honrados pelo Senhor, em sermos cheios do Teu Santo Espírito, a fim de que os dons por Ele concedidos, todos os dias promovam a edificação da Tua igreja, a edificação do Teu corpo, como igreja do Senhor, debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Te louvamos por essa realidade que vivenciamos, pela consciência de vivermos em unidade, contribuindo com os nossos irmãos, pois todos nós temos o mesmo objetivo, todos nós temos o mesmo alvo, olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o Teu nome pela vida da Tua igreja que hoje se reúne, rendendo e conferindo toda a honra e toda a glória a Ti. E que as bênçãos em decorrência da nossa adoração sejam copiosas na vida dos Teus filhos, na vida da Tua igreja, trazendo solução àqueles que estão desesperados, trazendo solução àqueles que estão com problemas, enfrentando problemas na sua vida diária. Em nome do Senhor Jesus, esteja cuidando dos Teus filhos, que por uma necessidade ou outra, seja por enfermidade, seja por questões de saúde, estão enfrentando este problema difícil de adversidade, nesse tempo difícil que o mundo inteiro atravessa. Te louvamos, ó Deus, pela Tua providência, te louvamos pela vida da nossa irmã Luzinete, pelo primo da nossa irmã Liliane, pela vida do Bilo. Te louvamos porque Tu és o Deus que responde às nossas necessidades, para o benefício de todos aqueles que Te amam. Louvado seja o Teu nome, ó Pai, pois nós nos entregamos a Ti, de corpo e alma, tão somente para Te servir, tão somente para sermos úteis na seara do Senhor. Deus abençoa os Teus filhos, nas suas pendências mais urgentes. Sabemos que essa condição que o mundo vive, quantas pessoas foram desempregadas, empresas fechadas, empresas falindo, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor venha em socorro dos Teus filhos, de todos aqueles que sofrem, não somente daqueles que pertencem à Tua igreja, mas pela Tua graça, esteja, ó Deus, atendendo e socorrendo todos quanto têm necessidade. Ó Deus, em nome de Jesus, que vejamos dias melhores, que vejamos dias em que a Tua igreja possa se reunir completamente, fisicamente no Seu templo, para louvar e adorar o Teu santo nome, matar a saudade. Lembramos com saudade da nossa irmã
Maria Barbosa, que hoje declarou estar com saudade de todos os irmãos. Senhor, abençoe tua serva ali naquele lugar. Abençoe os teus filhos. Te oramos pela vida do Ismael, pelo lar da nossa irmã Maria José, pelo teu servo José Coelho, nossa irmã Conceição, em nome de Jesus. Traz paz, dá condições de voltar a caminhar com toda a intrepidez, com toda a autoridade e ousadia na tua palavra, em nome de Jesus. Pai, que o nosso coração esteja aberto e solícito à tua palavra, que as tuas palavras sejam sementes que germinem em nós e produzam frutos que beneficiem outras pessoas. Em nome de Jesus, cuida da tua igreja, cuida do teu povo. Te pedimos mais uma vez pela tua serva, pela tua filha Joelma. Te pedimos pela tua filha Teté, pelo teu filho Ivanilson. Em nome de Jesus, cuida desta família. Cuida também da sua mãe, da mãe do irmão Ivanilson, da mãe da irmã Joelma. Em nome de Jesus, esteja trazendo revigoramento de saúde, renovando as forças. E não são as palavras dos homens que nos trazem esperança, é a resposta do Senhor às nossas orações. Louvado seja o teu nome, Pai, pois nós nos rendemos a Ti em louvor e em adoração, por termos a certeza que todas as nossas necessidades são supridas segundo a riqueza da Tua glória. Louvado seja o teu nome pelo teu filho Rodson, que hoje faz um aniversário, e pedimos que o Senhor esteja com bênçãos copiosas sobre essa família, teus filhos que se dedicam nessa obra. Abençoa o teu filho Magno com toda a sua família, trazendo provisão e socorro à tua casa em tempo aceitável. Te pedimos pelos teus filhos que aqui estão nesse serviço, pelo Leandro, pelo Ricardo, pelo Adson e todos os seus familiares. Em nome de Jesus, cuida de cada um dos teus filhos, cuida da tua igreja. Nós te pedimos por essas bênçãos. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, com o auxílio bendito do Espírito Santo. Igreja do Senhor, recebei a bênção. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno, imutável, imenso de Deus, o nosso Pai, as doces e eternas consolações do Divino Espírito Santo, repousem sobre sua vida, meu amado irmão, a quem o Espírito Santo concede dons para a edificação da sua igreja. E repousem sobre toda a igreja de Deus espalhada sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Queremos saudar a nossa irmã Dalva Yoshi, que também está nos assistindo lá de São José. Queridos, que Deus te abençoe e que nessa noite sejamos plenamente abençoados pelo nosso Deus. E que Ele nos conceda dias de meditação na sua palavra e de edificação da sua igreja, pois a igreja somos nós. Fique com Deus e te aguardamos para uma semana bem-sucedida e abençoada nas nossas reuniões semanais.